Salve, salve, habitantes do planeta Tela! Eu sou Jaime Lima Neto e a gente já vai direto para o nosso assunto. Estamos no nosso curso de Python, tá? No módulo 4, onde estamos aprendendo sobre funções e manipulações de arquivos. Chegou a hora de manipular arquivos. Então, já vamos direto ao assunto. Tá? Começando, claro, pela nossa curiosidade inútil. A altura ideal para derrubar uma manteiga com uma torrada com manteiga e fazer com que ela caia com a manteiga virada para cima é de 2,43 metros. Ou seja, não é culpa do azar, você que está usando a mesa errada. Reflita sobre isso. Dividimos manipulação de arquivos em duas partes e nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre leitura. Então, sem mais delongas, partiu! Tá? Há duas formas de tratar arquivos, tá? Se você for refletir. A gente pode, por exemplo, ler, como a gente pode escrever, leitura ou escrita. Tá? Ou seja, não é porque você sabe ler que você se torna um autor para escrever livros. Tá? No arquivo é mais ou menos o mesmo caminho. Tá? Então assim, você manipula o arquivo, mas você precisa dizer o que é que você quer fazer com ele. Tá? Aqui estou colocando de forma resumida, claro, como simplificada, de leitura e escrita. Tá? Vamos fazer um setup. Primeira coisa, esse setup aqui é bom fazer um alerta. Tá? O write file com esses dois percentuais na frente não pertence exatamente ao Python. Isso é específico do Google Colab para facilitar a gente a manipular arquivos. Tá? Então aqui é o famigerado CSV. Tá? Quem trabalha ou já trabalhou com dados ou algum tipo de export de material, seja de algum sistema, você sempre tem lá exportar um arquivo CSV, onde a gente abre no Excel e ele fica mais ou menos configurado e a gente tem que tratar. Na verdade é para isso aqui. Tá? Os sistemas trabalham muito bem com isso. É um CSV separado por vírgulas. Então assim, ó, a gente faz o write file para criar um arquivo chamado alunos.csv, tá? E fizemos uma tabela. A tabela vem com esse formato, ó, é separada por linhas, tá? E as colunas são separadas por vírgula. Tá? Então assim, ó, nome, e-mail, idade, média matemática, média Python, empregado, para saber se o aluno está empregado ou não. Tá? Então nós temos aqui o nome de cada um deles, com os e-mails, com as suas devidas idades, média de matemática, média de Python e a informação se está ou não empregado. Tá? Vamos aqui, ó, executar, escreveu. Quando a gente vê aqui, ó, na parte de arquivos, olha só, o arquivo foi preenchido. Vamos lá, vou apagar aqui para vocês verem a mágica acontecendo. Ó, apaguei, tá? Na hora que eu mandar executar, o Python obedece, dá um refresh aqui, olha só, o arquivo apareceu. Se eu der um duplo clique, olha só, o Google Colab já me mostra o arquivo em formato de tabela, ou seja, já bonitinho, formatado, olha só que legal. Para a gente até analisar como é que estão os nossos dados, tá? Legal. Qual é o método nativo para a gente trabalhar então com arquivos? É o with e o open, tá? Por quê? Para a gente ficar manipulando e tratando. É o comando para a gente ler esse arquivo. Então a gente, no caso, usa o with e na sequência no open, a gente precisa passar alguns parâmetros. E eles são file com o endereço do arquivo, tá? A gente vai já explicar como é que isso funciona, o endereço do arquivo na sua máquina, no caso aqui no Google Colab. Tá? O mode, que é o modo dele de leitura, que nesse nosso caso é o modo de leitura, tá? Mas eu vou mostrar já quais são outros modos disponíveis. O encode, que é o decodificador do arquivo, da leitura dele, também já explico. E o as variável, ou seja, assim como a gente aprendeu como variável, ele manipula tudo aquilo e agora eu vou atribuir uma variável para eu conseguir manipular esse arquivo, tá? Para eu chamar ele de alguma coisa. Explicando agora, primeiro e depois isso aplicando. Os modos disponíveis são R, que significa read, né, para leitura, tá? A gente tem o modo W, que é apenas para escrever, porque significa write. O modo A, que é o append, que é para adicionar conteúdo. E o R+, que ele serve tanto para leitura quanto para escrita, tá? Encode é porque não necessariamente você só manipula arquivo no Python para trabalhar com streams, tá? Mas no geral, para dados, sim, claro, a gente trabalha dessa forma.
Tá? E aí, nesse caso de leitura, esses arquivos vêm, por exemplo, como texto, vêm como string. E como é que a gente vai ler esse arquivo? Tem codificação, caracteres especiais, acentuação, por exemplo. Tá? Isso varia de cada máquina, isso varia de plataforma, isso varia de acordo com a linguagem. Tá? O modo mais comum de todos, tá, é o UTF-8, tá? Como está aqui. Ó. Se você não terminar, o problema é que cada plataforma Linux, Windows e Mac, por exemplo, elas vão mudar o encode sozinho. Tá? O modo também não é obrigatório, o padrão é leitura. Tá? Mas caso você não envie, ele automaticamente vai preencher de forma oculta pelo R para leitura. Tá? Mas, sem mais delongas, vamos colocar isso aqui em prática. Tá? Vamos começar a ler. Eu criei aqui uma variável chamada arquivo, deixei valor nulo, não, valor none, tá? E agora olha só o conceito aplicado na prática. O if open, tá? O file, aí eu coloco ponto barra, aqui é uma convenção, esse ponto barra significa onde eu estou executando. Ou seja, tá aqui, ó, tá vendo? Não tem pasta, tá? Onde eu estou executando, procura o arquivo alunos.csv, tá aqui ele, ó, alunos.csv. Mode, eu quero o módulo R, módulo leitura, encode esse padrão UTF-8, tá? As F, ou seja, eu estou transformando numa variável F para eu manipular. Aí eu vou preencher aqui, ó, eu preencho a variável arquivo, eu chamo o F, que eu abri da memória, tá? Ou seja, quando eu apliquei esse open aqui, eu estou abrindo esse arquivo na memória do servidor, na memória do seu computador, na memória da máquina, no caso da memória do Google Colab. Tá? E eu vou mandar ele aplicar o método read, o método ler. Leia o arquivo da memória, tá? E preencha na variável arquivo. E depois eu vou pedir para ele imprimir na tela. Olha só, exatamente como a gente tinha um arquivo do lado. Vamos abrir aqui de novo para garantir. E olha só, e exatamente como a gente também subiu aqui em cima, ó, tá? Então, ok, deu certo, eu consegui gerar um arquivo no meu Google Colab e agora o Python está lendo esse arquivo, tá? Mas a gente não costuma trabalhar com esse arquivo, com esse blocão, né? A gente trabalha com um pedaço para a gente tratar e tomar alguma ação. Como é que a gente faz isso? Assim como a gente lembra que a gente passou lá pelo for in, né? Que a gente trabalhava com array, a gente trabalhava com dicionários, aqui também a gente vai precisar o quê? Percorrer o arquivo, que é assim que a gente lê, linha por linha. Olha só, de novo, vamos abrir aqui. Eu quero ler, eu vou ver aqui, ó, nome, e-mail, vejo qual é o cabeçalho, aí eu vejo jurebaldo@gmail. Ou seja, eu vejo a primeira linha, a segunda linha, a terceira, eu vou linha por linha lendo isso. E com o Python é a mesma coisa, a sua máquina faz a mesma coisa no processo, tá? Se você quiser, claro. Então tá aqui, ó, eu fiz o open igual ao anterior, eu só mudei o nome da variável, eu vou ficar mudando para você ver que é uma escolha sua, tá? É literalmente uma variável, você chama de como você quiser, tá? Então eu chamei aqui agora dessa vez de file. Aí eu criei uma variável chamada linha, por quê? Porque agora eu vou ler linha por linha, eu não quero mais pegar o arquivo inteiro e jogar, tá? E aí a função do Python para isso é readline, essa função aqui, esse método, tá? Quando eu faço isso, ele lê a primeira linha, tá? Por quê? Porque na verdade, o que esse método faz? Lê uma linha. É isso que ele faz, a função readline é leia a linha. Ele começa por onde? Do começo, tá? E aí, o que a gente lembra que a gente trabalhou na função, na verdade, em loopings, a gente trabalhou com o while, tá? É um looping. Enquanto houver linha, executa, tá? Então o que eu vou fazer nesse bloco? Enquanto houver linha, imprima essa linha e depois eu refaço a linha chamando de novo file e readline, ou seja, aqui em cima ele lê uma linha, primeira. Na hora que ele passou e executou, eu vou chamar de novo, ele vai fazer o que? Ó? Ler mais uma linha. Segunda. E aí ele vai para onde? Existe linha? Existe. Ele começa de novo. Aí ele vai até que, quando eu tentar fazer file readline, ele vai dizer não tem mais linha. None. Ele para de executar. Tá? Nesse nosso teste aqui agora, olha só. O que é que nós esperamos? O que é que vamos fazer? Nós vamos imprimir.
uma string linha, tá? E vamos imprimir. Deixa eu colocar aqui só uma correção, vamos colocar assim. E vamos imprimir a linha, já na hora, tá? Olha só. Perfeito. Exatamente como esperado. Ou seja, agora sim, nós estamos tratando linha por linha. Atenção, olha só. Ele começou por onde? Pelo cabeçalho, tá? A primeira linha do arquivo é essa aqui, ó. Onde a gente tem o quê? A identificação do cabeçalho. Tá? Não esqueça disso, porque isso aqui é fundamental. Tá? Vamos fazer agora um trabalho com um array. Olha só, eu vou criar então uma variável, tá? Com um array vazio, uma lista vazia, chamada conteúdo. Tá? Qual vai ser a diferença? Quando eu chegar na linha, eu vou acrescentar neste array essa mesma linha. Tá? Para quê? Porque agora, ao invés de pegar o bloco assim, eu quero transformar tudo isso, ó, vou imprimir aqui na tela o conteúdo. Eu quero transformar tudo isso num array, onde eu pudesse tratar. E olha só, um array completo, onde a primeira linha é o cabeçalho, o primeiro item, o segundo item é a segunda linha, ou seja, eu tenho um array separado por cada linha que eu tratei, tá? Então assim, muito legal, já facilitou muito o nosso trabalho. E, mas Jaime, como é que eu poderia, por exemplo, utilizar isso aqui, ó, como a gente aprendeu no looping. Outra que a gente aprendeu, por exemplo, foi o for. Para cada um que você vai percorrer, eu vou chamar de novo de linha. De novo, linha, conteúdo. Lembra, essa aqui é a primeira parte é variável, a gente escolhe como nome que a gente quiser. Conteúdo, estou usando esse daqui de cima, ó, tá? E aqui, ó, eu vou imprimir, por exemplo, a linha conteúdo. Olha só. E eu voltei a trabalhar com todo mundo. Ou seja, eu consigo manipular. Eu posso fazer isso para transformar no array, porque se tornou mais fácil. Nesse formato aqui, ó, que eu peguei o arquivo todo, eu não consigo fazer isso. Ó. Mas aqui, ó, eu já consigo manipular. Tá? Agora vamos fazer a seguinte tarefa. Vamos imaginar que a gente precisa separar quais são todos os nomes dos meus alunos nessa tabela. Como é que eu faço isso, Jaime? Vou criar uma variável chamada nomes com um array vazio nela. Tá? Vou aqui abrir, mais uma vez eu estou mudando o nome para você lembrar sempre que aqui você escolhe como é que você quer chamar essa variável. Eu resolvi agora chamar de arquivo. Tá? Fiz igual aqui em cima, variável linha, onde eu vou ler a primeira linha. Tá? Qual é a primeira linha, Jaime? O cabeçalho. Não me interessa. Então o que eu vou fazer? Já mando executar de novo. Eu não quero o cabeçalho, eu quero a lista de nomes, porque isso não vai aparecer, o primeiro campo vai aparecer nome, que é o título da minha coluna, não me interessa. Então na sequência eu falo, pegue a linha, que ela é igual a arquivo, ou seja, ele leu mais uma. Tá? E aí então eu faço o looping, olha, enquanto houver linha, o while linha, tá? Dados da minha linha, eu vou agora pegar ela, olha só como ela está aqui, ó, e eu vou separar ela. Como é que eu separo? Eu sei que o separador dela é uma vírgula. Então eu vou usar o método split e vou passar que o separador é a vírgula. O que isso vai acontecer? Eu vou transformar isso aqui no array. E agora eu posso manipular. Qual a posição do array que eu tenho o nome? O primeiro. Tá vendo aqui, ó? O nome está aqui em primeiro lugar. Então, ó, nome é igual dados linha, primeira posição do índice, ou seja, o 0. Tá? Que vai ser sempre a primeira, o que vai mudar é só a linha, tá? Aí eu vou acrescentar o conteúdo da primeira coluna, tá? Nesse meu array. E depois eu vou mandar ele passar para a próxima linha. Quando acabar, eu vou imprimir na minha tela a minha lista de nomes. Olha só. Perfeito, tá? Transformei. Eu comecei lendo meu arquivo e agora eu tenho uma lista de nomes para eu poder trabalhar. Vamos dizer que ao invés disso, eu quero saber como é que está a lista da média a média que eles tiraram em Python. Então aqui, ó, médias Python é igual, vou deixar como nomes aqui mesmo, mas vou criar um novo. Médias Python igual também array vazio. Tá? Qual vai ser a diferença? Vamos ver, onde é que está a posição do médias Python? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Tá?
Depois, um bom exercício que a gente pode fazer depois, eu vou ensinar vocês como achar rápido isso. Você não precisa ficar contando, você pode fazer o próprio Python achar a posição. Depois a gente explica sobre isso num bônus, tá? Então vamos lá. Então, ao invés do 0, eu quero a posição 4, tá? Agora, ao invés de fazer o append no nome, eu vou fazer o quê? No nomes, né? Médias, Python é igual, opa, aqui também vou fazer o seguinte, deixar 0, para não misturar, né? A variável está errada. A variável é média é igual dados, linha, posição 4, tá? Então vamos lá, médias Python, ponto, append e acrescenta a minha média. E aqui embaixo agora eu quero que você imprima na tela, deixa eu também acrescentar, porque lembra que eu deixo disponível esse notebook para vocês, tá? Médias Python, isso, perfeito. Vamos mandar executar. Olha só, o primeiro array ficou vazio, porque eu não manipulei mais ele. No segundo, olha só, eu tenho 9, 8, 7,6 e 8,9. Perfeito, tá? Lembrando que tem uma diferença aqui. Olha só, aqui, quando o Python trabalha com arquivo, ele está transformando todo mundo em string. Você viu aqui? Como é que eu sei disso? Tá entre aspas. Então, se eu quisesse trabalhar de verdade como número, olha só, a nota, ela pode ser número quebrado, então eu vou transformar em float, tá? Executar, olha só, agora virou um número flutuante para o Python poder manipular. Muito legal, né? Então assim, muito fácil. Essa é um pouco mais extensa, porque é muito mais legal a gente ficar praticando. Testa, faz a sua experiência. Mas como é que eu posso manipular esse arquivo? Copia no nosso notebook aqui, o nosso CSV, não sabe como fazer? Abre o Google Docs, faz uma tabela, tá? Coloca as colunas, preenche os dados e faz o download em CSV separado por vírgula. Você também vai, aí você abre no bloco de texto, copia e coloca com esse write file e você vai poder criar aqui o teu próprio arquivo também, tá? Então assim, super legal. Pintou alguma dúvida? Não esquece, chama a gente, conta aqui, não esquece de ver nos comentários, a gente também deixa na descrição do vídeo esse notebook, tá? Então vamos nessa e até a próxima.